Bem-vindo a mais um episódio do nosso humilde canal. Fico muito feliz, pelas visualizações que andamos tendo, pelos comentários, feedbacks, agradecemos. É muito importante que você se inscreva no nosso canal e também, se você gostar, óbvio, deste vídeo, como dos outros, deixe o seu like. Isso é muito importante porque o YouTube, ele entende quando você curte, ele constata que você gostou do vídeo e acaba indicando para outras pessoas que buscam sobre o tema evangelho, sobre o tema que nós abordamos, cura, poder das mãos, Adão e Eva. Falamos também sobre a passagem de Nicodemos em outros episódios. Então, o seu like é muito importante para que possamos levar a semente do evangelho a todos os cantos. Hoje falaremos sobre parábolas, em especial a parábola dos talentos. Jesus se utilizava deste artifício, se utilizou muitas vezes para trazer alguns pontos mais abstratos da sua doutrina. Mas não pensem que Jesus, como muitos pensam, utilizou somente de coisas, de parábolas, de mensagens ali na entrelinhas. Não, Jesus, ele trouxe a sua doutrina de amor. Imagina a limitação intelectual, científica, do povo de sua época, que pese já mais de 2000 anos, avançamos bastante em relação às questões tecnológicas, científicas, mas ainda temos um campo enorme para evoluir, mas lá atrás era ainda muito limitado. Então, em alguns pontos, Jesus utiliza das parábolas. Parábolas que até hoje são mal interpretadas ou não foram interpretadas de uma forma ampla. Mas tem alguns trechos, algumas partes da doutrina de Jesus que ele não deixa dúvidas. Isso nós temos que deixar muito claro. Em alguns pontos, mas nem sempre, Jesus trouxe os seus ensinos por meio das parábolas. Jesus é muito categórico quando chama esse Deus, o nosso Criador, de um Pai. Um Pai que é misericórdia. Se ele não deixou dúvida disso. Também não deixou dúvida sobre a sua doutrina de amor, dizendo que devemos amar e amar. Quando ele diz o povo antigo era olho por olho, dente por dente, mas com vocês tem que ser diferente. Temos que amar o próximo, amar aquele que nos ofende, que nos persegue, temos que orar por eles. Nos ensinou o perdão ilimitado, dizendo que devemos perdoar 70 vezes 7 e muitas outras passagens. E nos deixou o seu exemplo vivo de humildade, quando seus apóstolos discutiam para ver quem seria o maior no reino dos céus, onde cada um sentaria. Jesus, vendo aquela discussão, pega um balde e vai lavar o pé de cada um de seus discípulos, mostrando que o maior é aquele que serve, é o servo de todos. Então não podemos dizer que tudo Jesus contou por meio das parábolas, deixou dúvidas. Não, Jesus foi categórico nas partes principais, centrais da sua doutrina. E em alguns pontos ele recorreu à parábola, e hoje falaremos sobre a parábola dos talentos. Uma parábola muito interessante e que eu vou trazer alguns comentários sobre. Gostaria já de iniciar. Essa passagem ela se encontra em Mateus, no capítulo 25, nos versículos 14 a 27. Então, vamos iniciar o nosso estudo sobre o Evangelho. Gostaria de dizer também que você pode levar este vídeo para o seu Evangelho no Lar. Para aquele que não faz o Evangelho no Lar, nós fizemos o nosso primeiro vídeo do canal comentando sobre a importância de se fazer o Evangelho em casa. Essa fonte, essa conexão que nós temos com Deus. Quando fazemos o Evangelho em nossa casa, uma luz se liga da onde estamos até o céu, até Deus, que manda todas as suas energias positivas, que vão
limpar o nosso ambiente doméstico, mas precisamos antes limpar o coração. Então, se você não faz, acesse o primeiro vídeo nosso, veja a importância de fazer o Evangelho do Lar e leve para estudar a parábola dos talentos. Então vamos lá. Nesta parábola, Jesus está comentando ali a relação de Deus, né, do Criador com seus filhos. E aí ele diz assim: pois é assim, como um homem que, partindo para outro país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um qual segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. Então aqui eu chamo a sua atenção, importante nesta parte. Ele deu os talentos, que nós vamos falar mais adiante, mas deu de acordo com a capacidade de cada um. Né? Cada um recebeu os talentos ali. Né? Aquele que tinha uma maior capacidade recebeu mais talentos, como aquele que tinha um pouco menos, e aquele que não tinha muita capacidade, ele deu menos ainda. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar, né, esses talentos e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, outros 2. Mas o que tinha recebido um só foi-se e fez uma cova no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, aqui um ponto interessante, né, que nós vamos buscar. Dizem os historiadores de que um talento valia em torno de $2.000. Para você ter uma ideia, ou seja, um talento seria mais de R$10.000. Hoje, até no cálculo, dólar em torno ali de 5,62, seria ali mais de R$11.200. Para você ter uma ideia do que era um talento. Né? Então vamos lá. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Chegando o que recebera 5 talentos, apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão os outros 5 que ganhei. E aí o senhor ficou muito feliz, disse-lhe: o senhor, muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, né, confiar-te-ei o muito, entra no gozo do teu senhor. Chegou também o que recebera 2 talentos e ocorreu ali a mesma coisa. Né? Então estes 2 servos, eles trabalharam os talentos, duplicaram os seus talentos. Chegou, por fim, o que havia recebido um só talento. Dizendo: Senhor, eu soube que és um homem severo. Ceifas onde não semeastes e recolhes onde não joirastes. E, atemorizado, fui esconder o seu talento na terra. Aqui tens o que é teu. Porém, o seu senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e que recolho onde não joirei. Devias então ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu teria recebido o que é meu com juros, que era o mínimo. Né? Colocasse o meu dinheiro no banco, eu receberia este dinheiro corrigido com os juros. E aí ele diz a categórica frase: tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem ser-lhe-á tirado. Ao servo inútil, porém, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá o choro e o ranger de dentes. Esta última parte é pouquíssimo observado, pouquíssimo analisado, mas que eu vejo como uma vital importância para analisar a parábola dos talentos. Veja só essa frase, né? Porque todo o que tem vai dar mais, ele terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que ele tiver será tirado. Ou seja, se pararmos para analisar, né, este trecho com todo o Evangelho,
né, que Jesus nos trouxe, nos dá um nó na cabeça. Por quê? Jesus fala em caridade, em amor, né, nos ensinando a nos desapegarmos, né, das coisas materiais, em ajudar o próximo. Como assim? Aquele que não tem, eu vou tirar ainda e dar para aquele que tem? Eu estaria estimulando a desigualdade? Né? Como fica isso frente ao princípio da caridade, do amor? Então, muitas vezes passa esse trecho despercebido. E é isso que nós vamos também estudar hoje aqui. Né? É um tema muito interessante. Primeiro, seria muito relevante, vamos definir os personagens aqui, acho que todos já perceberam. Né? O homem que vai viajar e confia os talentos aos seus servos é a figura de Deus. Né? Os servos somos nós, seus filhos, os trabalhadores da vinha do Senhor. Né? E aqui é interessante, sabemos que todos nós estamos em graus diferentes de evolução. Né? Não adianta acharmos que estamos todos no mesmo nível. Olhamos o nosso mundo, vemos pessoas que são abnegadas, que nasceram com missões elevadíssimas de renúncia de si próprio. Renuncia a sua vida em prol do próximo, em amar, em levar a boa nova, ou nem precisa levar a boa nova, mas levar o amor ao próximo. Se dedica a sua vida inteira ali em ajudar. Aqueles que mais necessitam já conseguiram se desprender da matéria, já conseguiram deixar os seus defeitos. São pessoas que adquiriram virtudes, possuem a paciência, o amor universal. São pessoas que, onde vão, levam a luz divina que todos nós temos, mas aquela luz que realmente brilha e contagia os demais. Temos essas pessoas no mundo, né, como temos vários exemplos. E também temos aqueles outros, né? Essa parte dos talentos me lembra muito também aquela parábola do semeador, né? Que Jesus conta. Né? Algumas pessoas conseguem ali, quando a semente cai em terra fértil, né, gerar muitos frutos, mas temos aquelas também que a semente onde cai não produz. Né? Não produz porque ela ainda não preparou o seu terreno. Então, nós temos aqui também um grupo de pessoas que já entendeu que precisam, de fato, melhorar, que precisam mudar de vida, buscar a reforma íntima, mas as coisas do mundo ainda sufocam, ainda não deixam que essa pessoa busque evolução. Ainda ela vive naquela luta constante com ela mesma. É aquele conflito interno entre o homem velho e o homem que quer ser novo. E temos também aqueles que não querem nada com nada, vivem na ociosidade, na preguiça, ou vivem também praticando o mal, o egoísmo, né? Temos também muitas pessoas assim, infelizmente, que não adianta, né, nós levarmos, né, mensagens, elas não são tocadas, elas ainda possuem o coração endurecido, mas um dia serão, porque todos nós estamos submetidos à lei do progresso. Então nós temos 3 grupos aqui praticamente, né? Aquele mais adiantado, né, que tem missões belíssimas, que concretiza belas obras durante a sua vida, né? Temos um outro grupo que ainda está em desenvolvimento e temos aquele outro grupo de pessoas que não querem nada com nada, praticam o mal. Então, se você olhar, foi exatamente isso que Jesus trouxe quando ele falou sobre 3 servos. O servo que recebe 5 talentos é aquele que está preparado, possui mais capacidade. Se ele possui mais capacidade, né, um maior número de talentos ele vai receber, porque ele tem essa capacidade. Seria injusto darmos uma tarefa muito grande para aquele que não possui essa potência, não possui essa capacidade. O fardo ficaria muito pesado. Por isso que Deus nunca nos dá um fardo que não possamos carregar. Lembre disso sempre. Está difícil a sua vida?
Todos temos as nossas dificuldades. Uns têm umas dificuldades tremendas em que devemos estender a mão, ajudar, mas se temos aquela dificuldade, é que realmente Deus confia e sabe que temos capacidade de enfrentar. Isso é fundamental na sua vida, certo? Vamos continuar a análise aqui. Gostaria de destacar que quando nós não utilizamos, que é exatamente isso que ocorre aqui, quando nós não utilizamos nossos talentos, nós perdemos. E aí nós vamos ver o que seria o talento. Mas quando não utilizamos, né, nós perdemos. E aí, em outras oportunidades, nós não vamos ter aquele recurso. Mas não porque Deus é severo e cruel. Jamais. Deus é pura misericórdia. Mas, dentro de uma lei de causa e efeito, nós fomos os responsáveis, os causadores. Quando nós tínhamos, nós não demos a importância, a relevância. E temos aquele ditado, só dá valor quando se perde. E realmente precisamos da lágrima, da dor, muitas vezes, para dar a importância, para aprender. A dor, ela traz este benefício, a experiência, a valorização daquilo que temos. Quem nunca passou por isso? De perder algo e falar, nossa, como eu fui perder isso, e dar valor, somente quando perde, quando tem este ciclo de aprendizado. Tá? Aqui então, eu gostaria de destacar aquela frase, fazendo essa análise, quem são os personagens, os talentos que cada um recebeu segundo a sua capacidade, e agora entrar naquela frase que eu vou tirar de quem já não tem ou tem pouquíssimo e dar para aquele que tem. Isso seria um contrassenso, como eu trouxe aqui. Então, para entender esta frase, só há uma forma. Tem um ponto da doutrina de Jesus que vai nos ensinar, que é a parte do Evangelho, em que Jesus conversa com Nicodemos e diz, só é possível entrar no reino de Deus se eu nascer de novo. Apenas com o dogma das reencarnações, da pluralidade de existências, essa frase faz sentido. Então, realmente, a doutrina espírita traz aqui, seria uma das poucas que conseguem explicar, eu vou tirar e vou dar para aquele que mais tem. Porque em uma existência, nós vamos ver aqui exemplos, eu não aproveitei. Eu tinha uma linda família e eu não dei valor. Eu abandonei a minha família, eu fiz mal para minha família. Eu tinha o talento. E aí, na próxima existência, eu não consigo construir uma família. Vivo na solidão. Nenhum casamento me dá certo. Realmente, tirou o que eu tinha, deu essa oportunidade desse talento para outras pessoas. E eu vou vir sem este talento que é fundamental na existência do homem, que é o propósito nosso de construirmos um lar, construirmos uma família e disseminar o amor. Então vamos falar um pouco sobre isso, para ver se faz todo sentido, começando falando sobre os talentos, quais talentos nós temos. Eu gostaria de falar primeiro do talento da vida, este talento valioso que Deus nos dá, a oportunidade da reencarnação, a oportunidade de virmos a este mundo para reparar os nossos erros passados. Olhe a misericórdia divina. Erramos muito e temos que consertar estes erros. A morte não apaga aquilo que fizemos errado, nem as penas que muitos acreditam que passamos. Temos que voltar e com aquele em qual entramos em conflitos, reparar
para que tudo converja em amor, que tudo centralize no sentimento nobre do amor. Então temos o primeiro talento, o talento maravilhoso da vida. E como temos pessoas que desperdiçam este talento. Como temos pessoas, e aqui é um número assustador e muito triste, que buscam o suicídio na sua depressão tremenda, em um ato impensado, achando que aquele ato resolverá os seus problemas. Mal sabem tais pessoas que os problemas apenas começarão. Desperdiçamos um talento valioso que é a vida. E aí precisamos reparar. Futuramente teremos que voltar à carne para de fato resgatar e dar valor à nossa vida. Desde muito tempo, desculpe que mexi um pouco, desde muito tempo, a espiritualidade já vem nos contando, até por meio de Chico Xavier, quadros gravíssimos de reencarnação que ocorrem em virtude do suicídio. Quantas e quantas crianças, bebês, nascem com problemas seríssimos. Tivemos agora um surto recente do chikungunya. Muitas crianças nasceram com a microcefalia. Onde está a justiça divina? Nós comentamos isto já em outros episódios. Como pode uma criança nascer com uma doença tão difícil, em que limita o seu tempo de existência? Ou como ela pode vir e morrer com poucos anos de idade? Não digo que todos os casos, mas aqui eu estou tirando, como eu tirei o talento da vida, enterrei este talento, em outra eu venho com menos ainda. Menos ainda, mas eu terei o aprendizado, a valorização de viver. Porque eu gostaria de viver e estou limitado por uma atitude minha. Então, essa pessoa gostaria de permanecer junto daqueles que amam, da família, mas por algum motivo ela está limitada, por algum motivo ela acaba desencarnando com antecedência, mais nova do que a maioria das pessoas, porque chegando no plano espiritual, ela vai falar: olha, eu gostaria de ter ficado, gostaria de ter aproveitado a minha vida com aqueles que eu amo, mas não pude, porque eu tirei a minha vida em outras existências. Então vemos vários episódios que temos que estudar. Por isso que ajudar aqueles que estão em depressão, conscientizar de que o suicídio não é um caminho, é um papel de todo o cristão. Devemos olhar ao lado, devemos ir ao encontro do necessitado e não fugir deles. Lógico, com respeito, sem invadir a privacidade de ninguém, mas devemos ser humanos. Não perguntar se está tudo bem só por proforma, realmente com o interesse sincero. Tem uma passagem de um livro chamado Livro Chico, de Francisco, e o escritor, na verdade, foi Adelino da Silveira. Eu gostaria de contar isso para você aqui. Veja como faz sentido. Eu vou tirar do que já não tem e vou dar para aquele que mais tem. Tem abundância. Veja só, certa senhora procurou o Chico Xavier. Para quem não conhece, Chico, um maior médium brasileiro. Médium que teve uma vida de abnegação, que escreveu mais de 400 livros por meio da espiritualidade, ele sendo apenas o instrumento para que se pudesse se escrever todas essas obras. Então, ele era muito procurado pelas famílias. E aqui, veja, uma senhora procurou ele com uma criança nos braços e lhe disse: Chico, o meu filho nasceu surdo, mudo, cego e sem os 2 braços. Agora está com uma doença nas pernas e os médicos querem amputar as 2.
para salvar a vida dele. Há uma resposta para mim no Espiritismo. Olha esta mãe, a sua aflição. Mas veja, ela tinha capacidade para passar por isso. Ela não foi mãe desta criança por acaso. Ela tinha o amor, a paciência, a abnegação. Foi eleita segundo a sua capacidade para aguentar esse fardo. E ela vem tentar encontrar a razão de tudo isso. E ela pergunta: Chico, há uma resposta para mim no Espiritismo. E aí foi com a intervenção de Emmanuel. Emmanuel, que era o mentor, o anjo de Chico, que a resposta veio. Disse assim: Chico, explique à nossa irmã que este nosso irmão em seus braços suicidou-se nas 10 últimas encarnações e pediu, antes de nascer, que lhe fossem retiradas todas as possibilidades de se matar novamente. Mas agora, que está aproximadamente com 5 anos, procura um rio, um precipício para atirar-se. Avise a nossa irmã que os médicos amigos estão com a razão. As 2 pernas dele vão ser amputadas em seu próprio benefício, para que ele fique mais algum tempo na terra, a fim de que diminua a ideia do suicídio. Gente, apenas a reencarnação explica esta frase maravilhosa de Jesus. Veja, de fato aqui, muito se irá tirar daquele que tem pouco ou que quase nada tem. Ele não tinha os braços, ele era cego, surdo, mudo, e mesmo assim teve que amputar suas 2 pernas para evitar o seu agravamento, porque ele já trazia consigo, em experiências passadas, o suicídio, o quadro depressivo. Ele precisava permanecer e vencer nesta existência. Lei do progresso, né? Para tirar do seu próprio perispírito, né, aquela carga do suicídio. E aqui, cada existência não damos valor, perdemos. Né? Quando Jesus diz, né, se os nossos olhos são motivos de pecado, né, que é melhor entrarmos na vida sem o olho e assim vai, podemos também entender desta forma. Se o meu olho, a minha mão, né, os meus ouvidos foram motivos de prejudicar o próximo, de fazer o mal, né? Eu não utilizei bem este talento, não utilizei este talento para amar, para fazer o bem na outra existência. Lógico que eu estou trazendo aqui uma comparação, né? Mas muitos vêm com este encargo, né, por erros, né, para realmente dar valor, para bem utilizar os seus órgãos, né? E também eu gostaria de dizer, por exemplo, aqueles que abusam, né, por exemplo, do tabaco, né, que buscam no cigarro, são vícios que nos destroem, né, o corpo, a vida. Aqueles que bebem sem limites todos os dias, né? Então, para uma pessoa que fuma, por exemplo, ela está encurtando a sua existência em um mínimo 10 anos, né? É o chamado suicídio involuntário. O nosso corpo, se vocês pesquisarem, o nosso corpo ele está programado atualmente para viver de 110 a 120 anos. E hoje temos uma expectativa de vida no Brasil de 75, 76 anos. Na época de Cristo, essa expectativa era muito menor, era de 30, 40 anos. Então veja, de fato, nós temos uma programação, nós temos potencial de chegar, né, aos 110, 120. Mas, pela nossa atitude mental, pela nossa alimentação, pela nossa falta de cuidado com o corpo, pelos abusos que nós cometemos, nós encurtamos a nossa existência. Lógico que cada um vem com um tempo certo
de vida, né? Um tempo necessário, mas temos essa expectativa e muitos conseguiriam chegar se não fosse ali realmente o vício do cigarro, da bebida ou o desregramento alimentar, né? Então temos ali esse suicídio involuntário que tem os seus efeitos. Temos outro talento, né, que eu já mencionei, que é o talento da família, né? A base maravilhosa que é a família. Família também nos é um talento. Aquele pai, aquela mãe que abandona o seu lar. E quantos casos temos? Muitos casos. Abandonam seus lares, né? Gerando um sofrimento terrível aos seus filhos. Ou são pessoas que batem, são pessoas rigorosas, são pessoas que não amam, que maltratam aqueles que estão mais perto delas. Infelizmente. Em outra existência, tirará daquele que não aproveitou o talento. E se dará àquele que realmente tem mais capacidade. Em outra existência, essa pessoa vem, como eu disse, e não consegue construir uma família. Acaba a sua existência abandonado, largado nos abrigos, como muitos e muitos casos nós vemos. Ou pega uma família que realmente não dá valor a ele. A mesma coisa o filho ou a filha rebelde. Aquele filho que só trata os seus pais com ingratidão, não dá valor, né? Não conversa, briga. Né? Temos vários e vários casos. Em outra existência, ele perde a oportunidade de ter bons pais. Ou nasce em uma família com outros pais mais severos, ou nasce até mesmo órfãos. Né? Quantos e quantos casos de pessoas órfãos, nada é por acaso. Gostaria aqui de dizer que tudo isso se resume, muito se tirar daquele que não tem. Há uma frase de Haroldo Dutra Dias, na verdade ele diz que é de um amigo, né? Então um autor desconhecido, mas uma frase maravilhosa. No mundo há muitas injustiças, mas nenhum injustiçado. Tudo que nos ocorre há um porquê, há uma razão, porque Deus é inteligência suprema. Deus sempre nos é amor, misericórdia, né? Jesus nos mostrou isso. Será que passaremos mais uma existência não dando valor aos nossos talentos? Espero que este vídeo toque o seu coração neste sentido. Olhemos para dentro. Olhemos o que temos, ao invés de reclamar por aquilo que não temos. E agradecemos. Agradecemos a Deus por os talentos que Ele nos oferece. Que possamos multiplicar estes talentos e não enterrá-los sem proveito. Gratidão pela sua presença. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, isso é importante para que este vídeo chegue a muitas pessoas e compartilhe. Gratidão, fiquem todos com a paz de Cristo.